Os ministros do Supremo Tribunal Federal debateram soluções para os pedidos de indenização para presos que denunciaram as péssimas condições oferecidas pelo Estado para o cumprimento da pena. O ministro Luiz Roberto propôs que a compensação seja feita por meio de redução do tempo de prisão. O julgamento foi iniciado em dezembro do ano passado. No recurso extraordinário, um detento do presídio de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, pede indenização de R$2.000 por danos morais, devido às más condições de higiene e de saúde do presídio. O Tribunal de Justiça do Estado, em recurso, negou o dever de indenizar. Na época, o relator do processo, o ministro Teori Zavascki e o ministro Gilmar Mendes, entenderam que o Estado tem responsabilidade civil e, portanto, há o dever de indenizar. Hoje, o julgamento no STF foi retomado com o voto vista do ministro Luiz Roberto Barroso. No voto, ele destacou que o Estado é o responsável por manter as condições mínimas de encarceramento e que as más condições dos estabelecimentos prisionais causam consequências à sociedade. Dentre as quais a realimentação da criminalidade e da violência, porque os presídios se tornam escolas do crime. E, em segundo lugar, as estatísticas impressionantes de reincidência que caracterizam o sistema punitivo brasileiro, a demonstrar que os presídios não têm sido capazes de minimamente ressocializar as pessoas. Ele acompanhou o posicionamento dos dois ministros que já haviam votado, mas não concedeu a reparação de forma pecuniária, e sim com remissão da pena para os internos que enfrentam condições desumanas ou degradantes durante a prisão. Para o ministro, o ressarcimento em dinheiro deve ser subsidiário e, portanto, pago somente quando não houver a possibilidade da remissão. De acordo com o Código Civil, artigo 944, a indenização mede-se pela extensão do dano, a variável X, isto é, a razão entre dias cumpridos em condições adversas e dias remidos, será fixada pelo juiz de forma individualizada, de acordo com os danos morais comprovadamente sofridos pelo detento. Esta solução não afasta inteiramente a indenização pecuniária, mas lhe confere caráter subsidiário. O ressarcimento em dinheiro dos danos morais será cabível apenas quando a remissão da pena não for possível. Após o voto vista, os ministros iniciaram um debate sobre as propostas do ministro Luiz Roberto Barroso de remissão de pena. Os ministros Celso de Mello, Teori Zavascki e Gilmar Mendes comentaram possíveis alternativas. Suponha-se o exemplo de alguém que seja condenado a 600 anos de prisão, em virtude da prática de inúmeros delitos em concurso material. É claro, vai apenas cumprir 30 anos. Mas o enunciado sumular gera um impasse. Por quê? Porque manda calcular os benefícios legais, inclusive o próprio benefício da progressão, com base não na pena unificada, mas na pena global efetivamente imposta. 1/6 de 600 anos, 1/6 vai corresponder a 100 anos. Logo, e como o máximo legalmente execuível é de 30, isso significa que esse condenado cumprirá em regime fechado os 30 anos de prisão e não terá direito à progressão. Tem algumas dúvidas só que eu gostaria de colocar para esse debate. A primeira e fundamental dúvida é a questão como criar essa solução alternativa sem comprometer o princípio da reserva de lei, quer dizer, o princípio da legalidade. A questão é bastante complexa. Por isso que, a meu ver, essa primeira pergunta há de ser respondida, pelo menos no sistema atual, se não houver uma decisão com efeito vinculante, com a ideia de que não se pode negar a possibilidade das pessoas eventualmente baterem a porta da justiça com o pedido de responsabilização civil do Estado, como nós temos tido em vários casos de morte, de preso, de lesão, já assente na jurisprudência do tribunal. Após o debate, a ministra Rosa Weber pediu vista do processo. O caso tem repercussão geral reconhecida e a decisão deve ser aplicada a 71 casos semelhantes. O plenário também iniciou nesta quarta-feira o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, em que
se discute a possibilidade da Defensoria Pública entrar com ação civil pública. Após o relatório da ministra Carmen Lúcia e da sustentação oral dos advogados, o julgamento foi suspenso e pode ser retomado na sessão desta quinta-feira.